Movimento Juvenil de 1968 como politização da juventude com identidade própria. O movimento de 1968 pode ser definido como a primeira revolução juvenil da história. Por esta razão, é extremamente importante para o movimento juvenil compreender e interpretar corretamente a Revolução de 1968. A Revolução da Juventude de 1968 tem duas dimensões centrais. A primeira dimensão expressa a reação da juventude contra o sistema neocolonialista desenvolvido pelo sistema da modernidade capitalista após a Segunda Guerra Mundial. A juventude nas grandes cidades desenvolveu uma consciência precoce e tomou uma posição contra os esforços do capitalismo por expandir a máquina de exploração a nível global. Neste sentido, a Revolução da Juventude de 1968 é uma reação e um posicionamento contra o sistema da modernidade capitalista, que aumenta a exploração por meio do Estado-nação até o nível de um massacre social. A Revolução da Juventude insistia na vida livre, uma vida com identidade e personalidade contra a vida escravizada pela modernidade capitalista. A segunda dimensão da Revolução da Juventude de 1968, por outro lado, expressou as contradições dos jovens contra os sistemas estatistas. Se desenvolveu diante dos antagonismos dos sistemas construídos em nome da liberdade, da igualdade e do socialismo. De suas experiências com o socialismo real, aprenderam que o que se prometia e o que foi realizado diferia profundamente. Liberdade e igualdade foram prometidas em nome do socialismo, mas não foram postas em prática. Pelo contrário, surgiram burocracias ainda maiores, estados ainda maiores, estruturas de poder ainda mais pronunciadas e monopólios ainda maiores. Esta era a realidade da prática do socialismo real. Estes acontecimentos criaram contradições internas. A Revolução da Juventude de 1968 nasceu dessas contradições. Assim, houve também uma revolução contra o sistema que promete liberdade e igualdade, mas que não a implementa. Por isso, tornou-se uma revolução de ideologia, mentalidade e sentimentos. A juventude foi o primeiro círculo que entrou diretamente em contradição e conflito com o sistema, que prometia liberdade e igualdade, mas não se deu conta disso e até se tornou seu oposto. Foi apenas a juventude que criticou o sistema real socialista? É claro que não foi apenas a juventude que viu as contradições e desvios. Alguns escritores e até partidos políticos, assim como círculos políticos, reconheceram e criticaram o sistema. Entretanto, sempre foi apenas um pensamento, simplesmente não houve transição para a prática. Como uma discussão teórica, algumas críticas foram desenvolvidas. Havia sempre um cálculo cuidadoso por trás disso. O equilíbrio político foi sempre mantido em mente. Foram os jovens que desenvolveram suas críticas sem intenção calculada e também reuniram a teoria com a prática. Talvez por isso a juventude pudesse perceber o que limitou muitos círculos durante um longo período de tempo. Os jovens se lançaram ao trabalho sem submissão. Em slogans, a pergunta "se não agora, então quando? Se não você, então quem?" respondia a juventude: agora mesmo e você. Encontraram esta resposta e se lançaram na luta sem perder tempo. Portanto, as críticas de outros círculos ficaram presas ao nível da crítica teórica, enquanto a crítica dos jovens se transformou em ação e revolução. A Revolução de 1968 foi essencialmente uma revolução de mentalidade e cultura. Heber Apple descreve-a como uma revolução cultural juvenil. A Revolução de 1968 não se tornou uma revolução política de poder ou mesmo uma revolução militar. Neste ponto, ela difere de todas as outras revoluções da história. Por esta razão, a definição de uma revolução cultural voltada para a juventude é muito apropriada. Ela contém um aspecto que é fundamentalmente diferente de todas as outras revoluções. A revolução da mentalidade, dos sentimentos e do pensamento é o centro das atenções. Desta forma, ela não só transcendeu a realidade da Revolução Francesa, que ajudou a modernidade capitalista à hegemonia global, mas também transcendeu a realidade da Revolução de Outubro, que criou o socialismo real. Superou o caráter de poder e de Estado das grandes revoluções anteriores. A Revolução de 1968 deixou claro que as grandes revoluções anteriores não representavam uma revolução profunda e não tinham a qualidade de uma revolução social. A Revolução da Juventude de 1968, com sua autodesenvolvida revolução mental e diversidade cultural, trouxe uma renovação na compreensão da revolução. Sobre esta perspectiva,
ela desencadeou um grande movimento social que não se limitava à juventude. A revolução nasceu dentro da juventude, mas se espalhou rapidamente por toda a sociedade. Se tornou uma esperança de liberdade. Para quebrar essa esperança, as forças da modernidade capitalista começaram a esmagá-la com violência. Utilizaram massacres, execuções e repressões contra os jovens. Tentaram retratar os líderes da ofensiva revolucionária da juventude de 1968 como selvagens. Foram rotulados como terroristas, fora da lei, criminosos, e todas as características negativas existentes foram vinculados aos revolucionários. Esta foi uma tentativa de destruir a influência positiva do movimento de 1968 na sociedade. A influência social e cultural do movimento de 1968 havia se tornado tão forte que o contra-ataque, desde o nível psicológico até o militar, foi realizado de forma muito ampla. Por outro lado, a abordagem dos regimes real-socialistas em relação ao movimento de 1968 foi extremamente opressiva e focalizada na intimidação. A União Soviética considerou o avanço da juventude de 1968 como capricho juvenil e chamou-o de o absurdo de nossa juventude. Não levou realmente a juventude a sério. Uma das ações mais importantes para o declínio do socialismo real é também a má interpretação da Revolução da Juventude de 1968 e a falta de conclusões corretas sobre o evento. A principal razão para isso foi sua própria arrogância em avaliar a si mesmo e a rejeição de quaisquer afirmações e críticas oposicionistas. Isto revelou seu crescente dogmatismo e sua alienação do espírito da juventude. Por esta razão, a distância entre o socialismo real e a juventude se alargou cada vez mais. Pode-se até dizer que o socialismo envelheceu na forma como foi praticado pela União Soviética. Nas sucessivas revoluções, o socialismo real se institucionalizou, se transformou em uma potência global dominante, se industrializou e se expandiu cada vez mais. Os regimes real-socialistas entraram em combate pela hegemonia contra os estados capitalistas. Como resultado, a autoconfiança de cada um assumiu características arrogantes. O socialismo real se via como o único representante universal do socialismo e acusava todo o discurso oposto de espionagem para o capitalismo. Em essência, o socialismo real não podia ser uma alternativa ao capitalismo, se esgotou e se perdeu na competição e na corrida contra o capitalismo. Embora lutas como as do socialismo real, da libertação nacional ou da social-democracia tenham estado no poder em muitos países, não puderam fazer justiça às expectativas da juventude e da sociedade. Por esta razão, foi dito em voz alta que o mundo prometido pelo socialismo real não era melhor do que o antigo sistema. Assim, a profunda confiança no capitalismo, bem como no socialismo real e suas variantes, foi abalada, e uma nova e intensa busca por alternativas começou. Um ódio profundo desenvolveu-se contra todas as formas do sistema dominante. As reações contra ambos, os blocos do socialismo real e do capitalismo, atingiram seu ápice. Faltava apenas uma faísca para causar explosão. Durante muito tempo, movimentos de direitos civis, movimentos de reformas universitárias e de liberdade intelectual, bem como movimentos contra a Guerra do Vietnã, aconteciam nos Estados Unidos. A ocupação da Tchecoslováquia pela União Soviética na primavera de 1968 e os ataques norte-americanos contra a resistência vietnamita no Camboja no final dos anos 60 foram a gota d'água. Uma pequena faísca foi suficiente para acender a explosão social. E foi realmente uma explosão. Nem o sistema capitalista, nem o socialismo real esperavam uma força tão explosiva. Ambos os blocos ficaram chocados com a ofensiva da juventude de 1968. Curiosamente, a escalada do movimento de 1968 foi uma enorme surpresa para ambos, seus oponentes e os próprios atores. Não havia uma organização central do movimento e também não havia um planejamento tático definido. Foi uma transição espontânea para uma nova qualidade que havia atingido muitos círculos inesperadamente. Entretanto, em pouco tempo, todos os opositores da guerra, movimentos ambientais, ativistas dos direitos das mulheres, afro-americanos, imigrantes e trabalhadores tornaram-se um só com a juventude e encheram as ruas. Sob estas condições, a organização da luta em novos círculos começou a emergir. Apoiadoras da ecologia social, feministas, anarquistas, grupos culturais como hippies e metalúrgicos, cientistas sociais, escolas de pensamento de oposição, elementos da nova esquerda e todos os oprimidos e excluídos se uniram. O movimento de 1968 teve um grande impacto.
Para muitas ideias foi o início da primavera. O impasse no qual as lutas sociais se encontravam possibilitou as condições para um tipo de luta completamente novo. Pode-se dizer que nos anos 1960, muitas correntes intelectuais que estavam ligadas ao marxismo e suas variantes desde a Revolução de 1848 haviam gradualmente perdido sua força e que do núcleo dessas escolas de pensamento surgiram muitas novas correntes, especialmente a nova esquerda, o movimento ecologista e o movimento de mulheres. A Revolução Cultural da Juventude de 1968 abriu caminho para mudanças significativas de paradigma na tradição social de luta. Não apenas a juventude, mas também grupos de diferentes matizes formaram uma identidade e entraram em uma fase de autoconsciência. O fato de este período ser chamado de Revolução Cultural da Juventude pode ser traçado a partir deste aspecto da Revolução de 1968. Muitas culturas resistentes surgiram a partir do núcleo da Revolução de 1968. O impacto global do movimento juvenil de 1968. A partir dos anos 1960, o capitalismo global entrou na era financeira como uma nova fase. Ao extrair dinheiro do dinheiro, os ricos e os pobres são criados em questão de segundos. O poder do dinheiro não só tornava os indivíduos dependentes, mas até mesmo os estados. O sistema monetário global desenvolveu suas próprias regras. Aqueles que saem do jogo são etiquetados com a marca de terrorista. O movimento de 1968 se retirou desse jogo global em um estágio inicial e foi etiquetado com a marca de terrorista. A Revolução Juvenil de 1968 foi também um reflexo da ira contra o sistema monetário que governava o mundo e a vida. Afinal, a regra do dinheiro fez sentir sua influência nas universidades, assim como em qualquer outra esfera da vida. A industrialização das universidades ganhou impulso em todos os países a partir da segunda metade dos anos 1960. As universidades, cujo número era controlável no início, começaram a ser fundadas como empresas em cada província, cada distrito e até mesmo em comunidades. O objetivo não era educar os estudantes, mas deixá-los trabalhar mais nas oficinas e laboratórios dentro das universidades a fim de obter lucros. As cantinas e os hospitais universitários se tornaram cada vez mais comerciais. Os empréstimos concedidos aos estudantes foram posteriormente recuperados com enormes quantias de juros. A juventude estudantil foi trazida para a dependência financeira. Esta situação levou à ampliação da ira entre os jovens estudantes. Não apenas o jovem estudante foi influenciado por este recente ataque global do capitalismo, mas o capital financeiro também ampliou significativamente o desemprego. A juventude trabalhadora foi empurrada para o desemprego. Como os jovens das aldeias não podiam produzir, eles enchiam os subúrbios das cidades. Enquanto a juventude migrante buscava refúgio e um lugar para viver, eram considerados estúpidos e mal educados e por isso eram discriminados. Sempre foram ridicularizados pela cor da sua pele, língua e modo de vida. Em resumo, os problemas de muitos grupos de jovens não diminuíram com a era financeira, mas, pelo contrário, aumentaram. Paralelamente, os problemas sociais atingiam dimensões de uma crise global. A era financeira, em um sentido geral, representa o período de crise global do capitalismo. Por essa razão, o movimento intelectual juvenil de 1968 significa, acima de tudo, o maior movimento de protesto contra o período de crise do capitalismo global. A fúria crescente da juventude, a agitação social, a guerra no Vietnã e o eco da situação nos países colonizados, sobretudo na Argélia, no público mundial, podem ser considerados como base do movimento de 1968. A coragem, por outro lado, foi fortalecida através de inúmeros exemplos. A pergunta se um país pequeno como o Vietnã luta contra os Estados Unidos de tal maneira que pode oferecer resistência, então por que não deveríamos ser capazes de fazê-lo? Em resposta a esta pergunta, manifestações e boicotes começaram nas universidades de Paris, especialmente na Sorbonne, em maio de 1968, sob a liderança dos estudantes. Essa foi a centelha decisiva no movimento mundial de 1968. Ninguém podia estimar que dinâmica se desenvolveria a partir das ações iniciadas pelos estudantes, liderados pelo Rudi Vermelho, que estudava em Berlim, e pelo Dani Vermelho, que estudava em Paris. Entretanto, em muito pouco tempo, os alunos das escolas secundárias e os jovens dos bairros participaram das ações e manifestações. No dia 10 de maio, a França foi sacudida profundamente.
Os trabalhadores e todos os outros grupos sociais oposicionistas se uniram à revolta da juventude. Com mais de 10 milhões de pessoas em greve todos os dias, a vida parou. Diante desta situação, o governo francês foi obrigado a recuar. Quando a revolta da juventude explodiu como Big Bang em Paris, o eco foi ouvido na Universidade de Colômbia dos Estados Unidos, em Praga, na Cidade do México, em Tóquio e nas cidades italianas. O efeito de choque rapidamente se espalhou também para todos os outros países. Os Estados Unidos, um país com alta influência migratória, foi abalado por numerosas manifestações de afro-americanos. Protestos que se desenvolveram essencialmente em reação à vida capitalista no cenário hippie e beatnik foram politizados pela juventude estudantil. Um grande número de grupos culturais e musicais participou das manifestações. Plataformas de ativistas anti-guerra, ativistas de direitos humanos, anarquistas e feministas também participaram das manifestações. As ações começaram na França com a vanguarda dos estudantes e rapidamente varreram países como Itália, Alemanha Ocidental, Inglaterra, Estados Unidos e União Soviética. Com isso, uniram forças com outras resistências e se tornaram um gigantesco espírito de ativismo mundial. A situação foi um verdadeiro terremoto político global. A juventude intelectual se tornou consciente de seu papel. Juntou-se à vanguarda social da maneira mais eficaz com sua própria identidade. Foi demonstrado que os partidos políticos de oposição e parlamentares não podem desempenhar um papel pioneiro. Juntamente com o movimento de 1968, organizações revolucionárias e radicais foram fundadas pela juventude. Desde o movimento de 1968, organizações e movimentos de vanguarda se desenvolveram, como a Fração do Exército Vermelho na Alemanha, sob a liderança de Ulrich Meinhof, e numerosas organizações antifascistas, as Brigadas Vermelhas na Itália e a Action Directe na França. Na Guiné se organizou um movimento de libertação anticolonial sob a liderança de Amílcar Cabral. Em resumo, a luta social e política junto da Revolução de 1968 ganhou um novo impulso em escala global. O impacto do movimento de 1968 sobre o Oriente Médio. O movimento de 1968 teve um impacto limitado sobre o Oriente Médio. Nas sociedades árabes, ele se expressava mais na forma de movimentos militares radicais. Aconteceram processos na forma de movimentos radicais de oficiais nos países árabes. De fato, movimentos como o nasserismo, o baatismo e a Irmandade Muçulmana, que devem ser considerados dentro da ascensão política geral, desenvolveram-se primeiramente na forma de movimentos de juventude. Mesmo que não seja correto falar desses movimentos como movimentos de juventude de 1968, ainda é possível falar de uma influência indireta. Além disso, houve uma revolução palestina anti-sionista no Oriente Médio. A Revolução Palestina não pode ser totalmente avaliada como um movimento de 1968, mas é o caso de um impacto recíproco significativo de ambos os movimentos. O impacto da Revolução da Juventude de 1968 desempenhou um papel importante para o crescimento da resistência palestina. O romantismo guerrilheiro da Revolução de 1968 teve um grande impacto sobre a guerrilha palestina. As lutas globais de guerrilha, especialmente a luta de Che Guevara e a guerrilha vietnamita, tiveram um impacto positivo sobre a resistência palestina. A guerrilha palestina, como uma força importante neste período, se desenvolveu sob esta perspectiva. O Partido Comunista do Irã também iniciou uma ofensiva muito forte sobre a liderança da juventude. Este partido, que teve uma forte influência até 1980 no Oriente Médio, teve, especialmente no Kurdistão, um alto grau de organização. Uma parte significativa da liderança deste movimento também era de ascendência curda. Por exemplo, Fuat Mustafa Sultani era o secretário do partido e tombou na Revolução Iraniana de 1979. A União Marxista-Leninista do Kurdistão, que foi fundada em 1970 no Kurdistão do Sul, também foi um movimento importante. Os fundadores foram Haleh Sahab, Shahid Jafer e Shahid Aram. Este movimento teve influência no Kurdistão do Sul e do Leste, assim como no Iraque e Irã. Após a morte dos fundadores, o movimento ficou sob o controle de Jalal Talabani.
Por outro lado, havia uma força no Irã que representava o movimento de 1968, isto é, a Organização dos Fedei do Povo. Os Fedei do Povo surgiram como uma organização guerrilheira e uma organização eficaz na luta contra o Shah. No mesmo período, surgiu a Organização dos Mujahedin do Povo. Os Mujahedin do Povo eram uma organização pequeno-burguesa com uma forte perspectiva islâmica. A influência do movimento de 1968 sobre eles não foi muito profunda. Era um movimento que se alinhava a correntes religiosas, mas também possuía uma dimensão social. A juventude iraniana foi mais influenciada pelo Fedei do Povo. Foram eles que desenvolveram a resistência contra o sistema Shah e tiveram grande influência na queda do regime de 1979. Ainda existem movimentos de massa da juventude no Irã. Suas raízes remontam à resistência contra o Shah. Tanto as ações de guerrilha quanto os movimentos de massa ocorreram com frequência durante este período. O papel da juventude estudantil neste período é significativo. Os estudantes que se organizavam ilegalmente tomaram seu lugar dentro do Partido Tudeh do Irã. As experiências intelectuais dos estudantes iranianos, que também é historicamente um centro espiritual, são dignas de menção. A juventude estudantil, formada com as influências da tradição rebelde contra o Shah, ainda hoje é forte no Irã. A organização Talibã, fundada no Afeganistão, também foi criada por um grupo de jovens estudantes. A palavra talib, em árabe, significa aluno. Os talibãs, que hoje se converteram em um monstro criado pelo próprio imperialismo, tinham no seu passado uma base juvenil de estudantes. Por mais reacionário que seja o caráter dos talibãs, eles são um exemplo de como um movimento estudantil pode se tornar uma força política quando se organiza de acordo com critérios sociais. O movimento juvenil de 1968 e seu impacto na Turquia. O ativismo do movimento de 1968 desenvolveu-se na Turquia como uma ação conjunta da juventude turca e curda. Surgiu como um movimento universitário da juventude e foi liderado pela juventude intelectual. A luta da juventude intelectual era a pedra angular. Embora apresentasse a vanguarda, a luta nesta fase não se limitou apenas à juventude. O ativismo do movimento de 1968 influenciou todas as classes sociais e colocou todos os círculos em movimento. Encontrou seu impacto mais forte na Turquia e criou uma verdadeira revolução democrática. Para entender melhor como surgiu esta situação, é necessário considerar o assunto no contexto do desenvolvimento do movimento revolucionário da juventude na Turquia. A juventude revolucionária da Turquia deriva sua herança das ricas civilizações anatólia e mesopotâmica. Além das crescentes resistências pela liberdade na Mesopotâmia e no Kurdistão, muitas revoltas pela liberdade também surgiram na Anatólia. De Dadaoğlu, Karacaoğlan, Pir Sultan a Cheikh Bradettin nasceram dezenas de líderes da resistência. Neste sentido, encontramos uma tradição profundamente enraizada de resistência na Anatólia. Entretanto, devido às precárias condições históricas, econômicas e sociais, todas essas resistências não foram capazes de se transformar em lutas planejadas e de longo prazo. Não puderam se salvar e foram esmagadas precocemente. No século XIX, os jovens que haviam conhecido algumas ideias modernas de origem ocidental, incluindo o socialismo científico, desenvolveram modelos organizacionais com mais planejamento e estrutura. A juventude otomana, a juventude turca e alguns intelectuais do período da Tanzimat são produtos deste processo. Esta fase, também conhecida como Iluminismo Turco, não produziu nenhum desenvolvimento socialista de esquerda genuíno até os anos 1920. Havia certas práticas de jovens que se incluíam nos modelos da modernidade ocidental. No início dos anos 1920, sob a liderança de Mustafa Sufi, o Partido Comunista da Turquia, ou TKP, foi fundado como uma nova linha política. O TKP adotou a tática e a estratégia da Revolução Soviética e conseguiu popularidade em um curto período de tempo. Como outros círculos, o TKP foi suprimido durante a fase de fundação da República. O líder do movimento, Mustafa Sufi, e 14 de seus camaradas foram afogados do Mar Negro por Topar Osman, membro do Comitê para a Unidade e o Progresso. Este golpe não pode ter acabado completamente com o TKP, mas a jovem república foi capaz de se assegurar assim. O espírito revolucionário do TKP ficou em grande parte esgotado.
Nos anos 1950, o TQP estava, com Nazim Hikmet, em uma posição muito enfraquecida. A onda de supressão durante a fundação da República foi decisiva para impedir o desenvolvimento de uma tradição socialista de esquerda até os anos 1960. Novos acontecimentos importantes ocorreram na Turquia nos anos 1960. A fase de 27 de maio de 1960 e a concessão de alguns direitos, que foram limitados pela Constituição de 1961 no âmbito da democracia burguesa, tornou possível traduzir em turco os clássicos marxistas-leninistas proibidos. Muitos jovens foram influenciados por esses livros. A juventude curda e turca, que se alimentava destas fontes, voltaram-se para a sensibilidade social e a busca da revolução na situação de crise geral do imperialismo. Para a ressurreição do ativismo revolucionário da juventude na Turquia, que há muito tempo estava enterrada em silêncio, a nova possibilidade de organizar o movimento socialista em uma base política legal era importante. O Partido dos Trabalhadores da Turquia tornou-se o nome para esta possibilidade histórica. Nas eleições de 1965 a 1969, ele aproveitou a oportunidade para propagar seu objetivo, o socialismo, diretamente aos povos trabalhadores da Turquia. A juventude foi intensamente influenciada por esta atmosfera política geral e, em 1963, utilizaram as fundações criadas pelo Partido dos Trabalhadores da Turquia e se organizaram nas principais universidades da Turquia. Esta organização tomou forma como a Federação de Clubes de Debate, e a participação em massa da juventude na luta revolucionária assim se desenvolveu. A estrutura criada pelo Partido dos Trabalhadores da Turquia foi importante para o encontro renovado da juventude com a luta, mas estava longe de satisfazer os sonhos revolucionários da juventude e representava antes uma esquerda parlamentar. Não foi particularmente difícil para o sistema capitalista turco assumir um partido político estabelecido dentro da ordem existente. No lugar do Partido dos Trabalhadores da Turquia, que se movia cada vez mais para a direita, a teoria da Revolução Democrática Nacional, de Mihri Belli, inovadora e mais radical, começou a se instalar. Mihri Belli enfatizou que uma democratização é a base da revolução, mas não especificou como a democratização deveria ser realizada. A longa marcha de 2 anos durante a Revolução Chinesa tornou-se uma marcha de democratização para a China. A revolução que eclodiu na Rússia em 1905 foi também um teste para a Grande Revolução de Outubro e uma ascensão para a democratização. A conclusão da juventude, porém, como um grupo que analisa tudo isso com a maior intenção, é clara: a democratização deve ser conquistada com resistência revolucionária radical. Por essas razões, a juventude, determinada a lutar pela revolução, começou a se organizar de forma autônoma na forma do Devigente, em 1965. Naquele ano, a juventude se voltou contra a esquerda pró-militar e o parlamentarismo de esquerda, com uma abordagem ainda mais radical e independente em direção a uma estratégia revolucionária. Toda a juventude revolucionária se uniu sob um mesmo guarda-chuva e começou a se movimentar. O Devigente, como um todo, foi uma expressão da atitude e do movimento revolucionário de massa da juventude curda e turca em movimento. O movimento revolucionário da juventude da Turquia, com suas ações e campanhas, alcançou um ritmo de luta cada vez maior. Nesta fase, ações e campanhas intensas e abrangentes foram realizadas, como a Campanha Nacional do Petróleo em 1965, a campanha para fechar escolas particulares em 1967, a campanha Primeiro uma ponte para Zap contra a Ponte Bósforus, a campanha Não à OTAN, e as ocupações escolares com exigências de reforma educacional em 1968, assim como as ações da juventude contra a Sexta Frota dos Estados Unidos em 1969. Quando, em maio de 1968, Robert Comer, responsável pela morte de 40 mil pessoas no Vietnã, veio para a Unidade Técnica do Oriente Médio, a juventude intelectual levou a cabo uma ação radical. O carro de Comer foi incendiado por Hussein Naham. Foi o início do desafio ao Estado, e o Estado começou a massacrar os estudantes. Todos os dias seguiram-se novos assassinatos, que começaram com o assassinato do estudante Taylan Özgür, na rua.
Durante este período, a juventude revolucionária resistiu aos ataques fascistas reacionários. Líderes da juventude revolucionária bem conhecidos entre os jovens estudantes, como Taylan Özgür e Vedat Demir, tombaram. Neste cenário, o armamento dos jovens para a autodefesa e a ida às montanhas tornou-se uma parte ainda mais urgente da agenda. Assim começou a década de 1970, onde a resistência revolucionária da juventude se radicalizou, ultrapassando em muito os muros das universidades. A juventude tinha a aspiração de ser a vanguarda da revolução social. Como resultado desta orientação estratégica, o impacto do movimento juvenil de 1968 sobre a sociedade turca foi ampliado. Ações como resistência dos trabalhadores de 15 e 16 de junho e as greves nas plantações de avelãs e chá foram realizadas sob a liderança da juventude. Semelhante às manifestações dos trabalhadores das plantações de tabaco ou das plantações de avelãs, foram feitas tentativas de liderar a luta social. O espírito revolucionário de 1971 explodiu como uma revolta revolucionária contra o Estado e deixou sua marca nos acontecimentos sociais e políticos da Turquia. Enquanto o movimento revolucionário da juventude da Turquia foi, por um lado, intensamente influenciado pela situação política na Turquia, por outro, foi também inspirado pelos movimentos em desenvolvimento global e regional de 1968. Por exemplo, a atividade estudantil na Europa teve um impacto direto sobre a juventude turca. Sabe-se que o líder da juventude daquela época, Mahir Çayan, foi à França e acompanhou de perto os acontecimentos. As organizações juvenis radicais fundadas na Europa foram seguidas de perto pela juventude na Turquia. Ao mesmo tempo, foram estabelecidas relações com a guerrilha palestina e o apoio e a solidariedade com a Revolução Palestina foram fortalecidos. Os quadros do movimento da juventude na Turquia lideraram os preparativos para uma guerrilha. Um grande número de jovens foi para a Palestina, recebeu treinamento de guerrilha e retornou à Turquia. Em geral, começou a formação de organizações secretas de guerrilha, junto de organizações de massa como o Dev Gent. Os jovens estudantes, organizados dentro da FECAFE, fundaram mais e mais organizações distintas, como o THKO, o THKPC e o TICO. Deniz Geçmiş, Mahir Çayan e Ibrahim Kaypakkaya apareceram como novos líderes da juventude. Muito cedo, o Estado se posicionou contra a juventude revolucionária que se espalhava por toda parte, e o fascismo de 12 de março se ergueu contra a juventude revolucionária. Após o golpe de 12 de março, a juventude revolucionária, com suas próprias organizações, se moveu para uma firme resistência armada contra o golpe. Para a luta de guerrilha, Ibrahim Kaypakkaya e seus amigos Dersim, Sinan Cengir e outros membros do THKO voltaram-se para as montanhas de Nurhak. Deniz Geçmiş, porém, juntamente com Yusuf Aslan, foram presos a caminho de Nurhak para a luta de guerrilha. A apreensão de Deniz Geçmiş causou um grande efeito de choque. Deniz Geçmiş, que sempre esteve na vanguarda das atividades da juventude, havia se tornado um símbolo da juventude. A juventude realizou ações sucessivas para libertar Deniz e seus amigos. Foram realizadas ações em massa dos jovens e protestos contra a pena de morte.